Existe uma bolha de inteligência artificial se formando? O Brasil deve ou não regulamentar a IA? Neste episódio, Diego Sommer analisa uma recente entrevista polêmica de Eric Schmidt, ex-CEO do Google, onde Schmidt compartilha suas perspectivas sobre a inteligência artificial e seu impacto no mundo, incluindo a importância do contexto nos sistemas de IA, a competição tecnológica entre os Estados Unidos e a China, a necessidade de recursos energéticos para o desenvolvimento da IA, entre outros assuntos importantes. Faça bom proveito. Eric Schmidt, ex-CEO do Google, acabou de dar uma entrevista em Stanford para os alunos de ciência da computação de lá. E se você não sabe quem é esse Eric Schmidt, ele é ex-CEO do Google, ele foi entre 2001 e 2011. Foi basicamente ele que transformou a empresa de um simples motor de busca, como tantos outros que tinham naquela época, em um gigante tecnológico avaliado em trilhões de dólares. Mas vamos começar do começo. Bom dia, boa tarde, boa noite, princesas e princesas. Esse é mais um episódio do seu IA Todo Dia. E hoje a gente tem um episódio especial falando especificamente sobre essa entrevista que o senhor Eric Schmidt deu em Stanford. Por quê? Porque essa entrevista foi sensacional. Na verdade, foi um negócio bem descontraído, era ele e os alunos, foi gravado, depois foi disponibilizado online e gerou muita controvérsia porque ele fez alguns comentários sobre o Google que pegou bem mal, especialmente porque ele trabalhou lá. Mas o mais legal é que hoje ele não tem o rabo preso com ninguém, ele pode falar o que ele quiser, e é por isso exatamente que essa entrevista foi tão legal, porque ele simplesmente falou tudo. Ele foi super honesto, sabe? Sincericídio, ele basicamente cometeu sincericídio várias vezes. Eu gostaria muito de passar a entrevista aqui para vocês, mas eles tiraram ela do ar, então foi difícil conseguir ela de novo. Eu tinha um backup, mas de qualquer maneira ela está em inglês. É mais de 1 hora de entrevista e obviamente que eu quero poupar o tempo de vocês aqui e eu vou focar naqueles pontos que foram os mais interessantes que ele falou sobre inteligência artificial aí e também os pontos polêmicos que são super legais. Então eu fiz algumas anotações e a gente vai passar uma a uma aqui e eu vou explicar mais ou menos o que ele falou, o contexto e dar a minha opinião sobre isso. A primeira coisa foi o impacto da inteligência artificial em escala global. Schmidt acredita que o impacto da IA será muito maior que o de mídias sociais, afetando o mundo de maneiras que ainda não compreendemos. Isso é óbvio, isso eu venho falando desde o primeiro episódio desse programa. É óbvio, a gente não sabe o tamanho que é esse negócio, porque isso está se tentando criar inteligência infinita. E eu já vou explicar isso, ele falou um pouco sobre isso, mas o que ele quis dizer é assim, a gente acha que as redes sociais impactaram e continuam impactando muito a nossa sociedade, não vai ser nada perto do que a inteligência artificial vai fazer daqui a muito pouco tempo. Depois, ele passou a falar um pouco sobre janelas de contexto de milhões de tokens. Vamos lá, vamos explicar aqui algumas coisas. Eu já tenho um episódio só sobre isso, onde eu falo sobre termos de IA, mas é importante aqui contextualizar para vocês. Primeiro, o que é janela de contexto? Janela de contexto é aquilo quando você entra no ChatGPT, no Gemini, no Claude, seja na inteligência artificial que for, é onde você tem aquela conversa com o chatbot de IA, certo? Aquela conversa com a ferramenta ali. Então, aquilo ali é a janela de contexto. Você está digitando, escrevendo o que você quer, dando o seu prompt ali, o seu pedido, sua ordem, e ele está te respondendo. Tudo aquilo ali, o que você pede, o que é respondido, faz parte da janela de contexto. A janela de contexto é formada por tokens. A gente poderia dizer que cada palavra é um token, ou cada letra é um token, mas acontece que nenhum nem outro. Às vezes uma palavra é um token, às vezes uma letra é um token. Não tem como saber. Isso é a inteligência artificial que define. Mas para facilitar aqui o entendimento, vamos dizer que cada palavra é um token. Então, uma janela de contexto
atual do ChatGPT, por exemplo, ela aceita 32 mil tokens, ou vamos dizer 32 mil palavras. Depois disso, ela começa a esquecer as primeiras palavras. Então, se você tem uma janela de contexto com 50 mil palavras, ele só vai lembrar das últimas 30. E aquelas 20 mil primeiras ficaram para trás, certo? E o que ele falou sobre janelas de contexto? Ele não acreditava que seria possível aumentar tão rapidamente essas janelas de contexto. E acontece que aumentou. O Cloud já está quase com 1 milhão de tokens dentro da janela de contexto para quem paga, certo? O Gemini é o melhor de todos, é a melhor ferramenta que tem aí nessa questão. Também, você pode botar um livro de 500 páginas lá e perguntar qualquer coisa que ele vai encontrar. Talvez ele não tenha as melhores respostas em termos de IA comparado com os outros, mas ele é o que tem a maior janela de contexto aí e aceita o maior número de tokens. Então, ele falou sobre isso, porque o que acontece? Isso está tomando uma proporção tão grande que daqui a pouco você vai poder simplesmente colocar 20 livros lá e pedir para ele encontrar, né? Pedir para a inteligência artificial encontrar o que você quer ou escrever a sua tese de doutorado, por exemplo. Outra coisa que ele falou, agentes de IA. Schmidt discute o potencial de agentes de IA que podem realizar tarefas complexas de forma autônoma. Pessoal, agente de IA é um negócio que vocês têm que estar ligados, porque o que é um agente de IA? São Large Language Models, né? São inteligências artificiais específicas para determinadas tarefas, o que não significa que eles são tamanhos menores, mas não significa que eles são piores, muito pelo contrário. Então, por exemplo, eu crio uma IA só para lidar com química. Eu tenho uma empresa de produtos químicos, ou sei lá, de produtos medicinais, de remédios, e eu tenho uma IA só para aquilo. Então eu encho ela de conhecimento sobre química, para ela ficar perfeita, para ela saber bem do que ela está falando, né? E isso torna ela especialista naquilo, ela vai saber muito mais do que qualquer pessoa lá. Então, além disso, o agente, ele é algo que toma uma ação. Ele não vai ser só um chatbot que vai te responder. Ele vai te responder e vai tomar uma ação para você, certo? Então, o que ele falou? Associa grandes janelas de contexto com esses agentes de IA e você tem a receita perfeita para criar a AGI, que é a inteligência artificial geral, que é aquela que já superou o ser humano. E ele acha que em 3, 4 anos a gente já vai estar vendo isso aí. Isso é muito rápido, tá, pessoal? Talvez antes. Outra coisa, ele sugere que em breve será possível pedir para uma IA recriar plataformas como o TikTok em questão de segundos. O que ele quer dizer com isso? Quando esses agentes estiverem bons o suficiente em programação e tudo, se eu não quiser mais usar o Instagram, o TikTok, ou seja lá o que for, eu simplesmente vou pedir para o agente criar uma plataforma para mim, específica para mim, onde eu posso simplesmente mandar, e já posso pedir para ele mandar o link com as minhas fotos, baixar todas as minhas fotos do TikTok, Instagram, num novo programa e mandar o link para todos os meus amigos para eles terem acesso. É isso que ele quis dizer, é isso que um agente vai ser capaz no futuro de tomar as ações por você. O que mais que ele poderia fazer? Ele vai poder, por exemplo, você quer viajar, você vai pedir assim para o seu agente, que vai ser o seu celular, reserve as passagens para mim, o hotel, eu estou indo tal dia eu quero mais barato, eu quero isso, eu quero aquilo, ele vai fazer tudo. Você não vai precisar mais pesquisar, você só vai pedir para o seu agente, que vai ser o seu celular, basicamente. E isso nos próximos 2, 3 anos, no máximo. O que mais que ele falou que foi importante? Lacuna tecnológica entre os Estados Unidos e China. Ele afirmou que os Estados Unidos estão cerca de 10 anos à frente da China em tecnologia de chips, principalmente devido ao CHIPS Act, que restringiu aí o envio de chips e de matéria-prima para a China para fazer chip, e que a Nvidia, além disso, está 10 anos à frente dos concorrentes, porque sempre trabalhou com chips de GPU, Graphic, e não CPU, que é, digamos assim, qual a diferença de CPU e GPU? CPU é o cérebro do computador, a GPU trabalha a parte gráfica. Então a Nvidia sempre trabalhou a parte gráfica porque era uma empresa de videogame, basicamente. Ela trabalhava placa de vídeo para videogame.
Só que acontece que a GPU ela trabalha melhor com processos paralelos e a CPU trabalha melhor com processos em sequência, só que com alta complexidade, certo? Mas não em paralelo. E a GPU trabalha melhor em paralelo. E a inteligência artificial precisa de processadores trabalhando em paralelo. Então, a NVIDIA basicamente só migrou para a inteligência artificial porque os seus chips eram perfeitos para isso. E ela fazia isso desde 1990. Então, ela basicamente está 10 anos à frente de todo mundo e é por isso que as ações dela estão subindo cada vez mais, subiram 1000% nesse último ano, e ela já é a terceira maior empresa do mundo. Quer dizer, fica variando entre terceira e quarta, mas está ali no top 3 sempre, top 3, top 4, certo? Ele é amigo pessoal de muito cara muito foda, muito, dos caras mais poderosos do planeta. Ele sabe o que ele está falando, certo? Então, se ele fala que os Estados Unidos são 10 anos na frente da China e que a NVIDIA está 10 anos na frente dos concorrentes, é porque é verdade. Inclusive, ele recomenda, se você tem dinheiro para investir em ações, coloca na NVIDIA. Não estou recomendando isso para vocês, mas fiquem à vontade. Ele recomendou. O que mais que ele falou que foi interessante? Necessidade de energia para a inteligência artificial. Ele alerta que os Estados Unidos não têm energia suficiente para desenvolver IA avançada, sugerindo uma parceria com o Canadá, que seria perfeito. Por quê? Canadá tem espaço para caramba, é frio, sabe que o que mais custa dinheiro com a IA é resfriar tudo isso aí. Então precisa de água, precisa de energia elétrica. Então o Canadá tem muita fonte renovável de energia elétrica também. Então basicamente o que ele afirmou é que nos próximos anos, muito provavelmente os Estados Unidos vai ter uma parceria grande com o Canadá e todas essas centrais de inteligência artificial, esses hubs, serão instalados lá no Canadá, porque é o lugar perfeito para isso, vai sair muito mais barato. Então é questão de tempo. Então se você tem dinheiro, bota no Canadá também que vale a pena. Outro ponto, e é aí que gerou uma certa controvérsia aí, que por isso que tiraram essa entrevista do ar. Ele comentou, ele fez uma crítica à cultura do Google por priorizar, porque ele disse que o Google prioriza o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho em vez de vencer na corrida de IA. Basicamente ele falou o seguinte, gente, que o pessoal do Google, depois da pandemia, botou home office, e se você quer ganhar numa corrida de inteligência artificial, não tem como ficar trabalhando de casa, você tem que trabalhar direto, você tem que se esforçar pra caralho, e por isso que o Google tá ficando para trás. A Apple cometeu o mesmo erro, segundo ele, mas ele criticou mais o Google mesmo, talvez por ele ter trabalhado lá, apesar de que ele participou do conselho da Apple também durante um bom tempo, mas as críticas mais acirradas foram para o Google, aquela cultura woke. Inclusive ele falou muito sobre Elon Musk, destacando assim, não como um grande fã, mas falando que é verdade, que o Elon Musk trabalha pra caralho. Que ele estava numa reunião com ele e ele tinha que sair porque à meia-noite ele ia ter que estar em um outro lugar, ia ter outra reunião. E ele deu isso como exemplo de por isso que ele tem dinheiro pra caramba, por isso que as empresas dele dão certo, porque ele trabalha arduamente, né? Ele enfatizou a necessidade do trabalho intenso para ter sucesso em startups. Se você quer ter sucesso em uma startup, você tem que trabalhar pra caralho, dia e noite. Não tem esse negócio de descansar final de semana. Imagine aumentar sua produtividade em até 37%. Parece impossível? Com inteligência artificial, é realidade. Este comercial, por exemplo, foi escrito e totalmente produzido em menos de 5 minutos, usando um simples comando de texto. E não custou nada. Seja traduzindo, redigindo ou planejando, as possibilidades são infinitas em qualquer área. Transforme suas ideias em resultados. Economize tempo, deixe a IA trabalhar para você. Aulas particulares e consultoria em implementação e uso de inteligências artificiais sob medida para o seu negócio. Contate-nos no Instagram ou envie um e-mail para contato@iatododia.com. Seu futuro começa agora. Outro ponto. A mudança na natureza do conhecimento. Ele discutiu como a inteligência artificial está mudando nossa compreensão do conhecimento,
comparando-a basicamente com uma caixa preta. Por quê? Porque a gente não sabe como é que funciona a inteligência artificial. Existem tipo 25 pessoas no mundo que entendem exatamente como funciona, mas a gente não. E aí ele comparou as inteligências artificiais com adolescentes, certo? Porque alguém perguntou assim, pô, a gente não sabe como ela funciona exatamente. É um grande mistério. A gente não sabe por que ela dá uma resposta assim ou assado. E tem muita gente trabalhando em cima dela para fazer um monte de coisa, tipo third parties, empresas que estão usando, por exemplo, API do ChatGPT, do Gemini ou da Amazon para criar suas próprias ferramentas em cima de inteligência artificial. Como que eles vão criar se eles não sabem como funciona? Não é perigoso isso? E o que ele falou é o seguinte, cara, isso é igual adolescente. Adolescente, a gente não sabe como adolescente pensa também, é sempre um mistério. Mas a gente está ali, a gente está controlando, eles não vão dominar o planeta, não vão... Então, assim, a inteligência artificial é igual. A gente não entende bem como funciona, mas a gente consegue controlar. Ele falou sobre um conselho que se reúne toda semana, de caras papas da IA. Ele não citou nomes, mas ele diz que é só a nata. Você pode pensar em Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Altman, esses caras assim. Eles se reúnem para discutir esse tipo de coisa. Será que a gente ainda tem um controle? Será que está dando certo? Será que a gente precisa mudar alguma coisa? Enfim. E aí vão. Isso é muito legal. Você pensar que tem alguém, assim, um grupo de sábios que está controlando basicamente o que vai acontecer no mundo nos próximos anos, cara. Isso é sensacional. Ele preveu o surgimento de algumas empresas especializadas em testar e quebrar os sistemas de inteligência artificial para melhorar a sua segurança. Ele disse assim, você tem dinheiro hoje, eu colocaria numa empresa que vai se especializar só em entrar, tentar derrubar o sistema, descobrir as falhas, porque é isso que vai precisar, porque vai surgir muito mais inteligência artificial por aí, que a gente vai precisar deixá-las 100% boas. E o único jeito de fazer isso é sendo atacada, é tendo alguém testando o tempo inteiro. Outro ponto, investimentos massivos em inteligência artificial. E aqui eu quero destacar porque a gente ouve falar muito sobre a bolha da inteligência artificial, pessoal. E o que ele, assistindo essa entrevista, me desmistificou muita coisa, porque eu também estava começando a pensar nessa bolha, porque eu li em tanto lugar, vocês sabem, eu passo o dia lendo, assistindo vídeo sobre inteligência artificial, e nesses últimos dias, semanas, aí só se fala bolha, porque, né, inclusive quando aconteceu o negócio da queda da bolsa, na segunda-feira negra, há 2 semanas atrás, aí culparam também a inteligência artificial e a bolha da inteligência artificial. O que é a bolha? É porque não, estão botando dinheiro e não tem resultado. Para cada 1 trilhão de dólares colocado, só teve 20 bilhões de lucro. Ou seja, um prejuízo de 970 bilhões. É o que as pessoas estão dizendo. E aí esse cara, esse mestre, Eric Schmidt, nessa entrevista, muito à vontade, ele falou o seguinte, cara, não com essas palavras, tá, pessoal? Não foram com essas palavras, mas ele basicamente disse o seguinte, cara, não existe bolha. Por quê? Porque a partir do momento que as empresas atingirem a inteligência artificial geral, é AGI, é conhecimento ilimitado. Não existe preço para conhecimento ilimitado. Eu vou descobrir curas de doenças, eu vou descobrir a solução de milhões de problemas. Então, assim, ninguém vai parar de botar dinheiro em inteligência artificial. Ninguém vai parar. Essas empresas estão colocando 10 bilhões, 20 bilhões, e a gente, meu Deus, é uma bolha. Ninguém vai parar, eles começaram isso e eles não vão parar. Sabe por quê? Porque eles não vão falir. Se tudo der errado e nada der certo, eles não vão falir, nada vai acontecer. Agora, se eles param de investir, se o Google para de investir, a Apple para de investir, se o Facebook, a Meta, ou não importa, se qualquer empresa de tecnologia parar
de investir, eles correm o risco de morrer. E se eles continuarem investindo, o máximo que vai acontecer é não dar certo, mas eles vão sobreviver. Mas se não dá certo para eles, não vai dar certo para ninguém. Tá? Então, assim, não existe bolha de inteligência artificial. Não existe. Eles vão continuar botando muito dinheiro, porque eles acham que isso vai se pagar daqui a algum tempo. E vai. E vai se pagar. Me ouçam. Isso vai se pagar. Eles vão continuar colocando bilhões e bilhões e trilhões de dólares, porque eles sabem que isso vai se pagar. Vai demorar, talvez, 2, 3, 4, 5 anos, mas vai se pagar. Vocês acham que o Google se pagou assim fácil? A Amazon? Pô. Então, o que eu quero dizer é, não existe bolha, fiquem tranquilos. Continuem investindo aí, porque vocês estão bem. Vamos lá, o que mais que ele falou aí que é interessante? Ele debateu um pouco sobre código aberto e fechado, né? Como a Meta lançou aí o Llama de código aberto, ao contrário da OpenAI, que é código fechado, o Grok também de código aberto, do Elon Musk. Ele falou basicamente que tem situações que ele concorda, situações que ele discorda, mas isso é um assunto que a gente pode pegar um podcast, um episódio e falar só sobre isso, então eu vou só seguir em frente. Uma coisa bem legal que ele falou também foi a Índia como um estado oscilante em inteligência artificial. A Índia, pessoal, a Índia. Inclusive eu me matriculei num curso na Índia sobre inteligência artificial durante 6 meses, que começa agora em setembro. Estou bem ansioso. Então eu fiz certo, porque ele comentou o seguinte, ele vê a Índia como um país crucial no desenvolvimento global de inteligência artificial. Não é a China, não é a Tailândia, não é o Canadá, não é a Alemanha, é a Índia. Tá? Ele falou que tem muita gente lá é cheio de PhD, gênios, matemáticos, que os Estados Unidos têm que trazer esse pessoal para lá, e eles trazem mesmo, eles dão muita grana para essa galera. Só que a Índia tem tanto potencial, tem tanta gente lá que ele vê a Índia como sendo realmente a única potencial rival no futuro em inteligência artificial para os Estados Unidos, mas nem rival, talvez assim uma competidora em menor escala, né? Porque não tem rival, basicamente não tem porque eles estão muito à frente. E aí nisso, isso levou ele a falar um pouco sobre a regulamentação da União Europeia sobre a inteligência artificial. Você sabe que lá que tem o EU Act, que regulamentou. E ele falou basicamente, eu passei 10 anos da minha vida lutando contra Bruxelas, capital da União Europeia, para quem não sabe. E não adianta, cada vez está pior. E o que acontece é o seguinte, por causa disso, a Europa está para trás. A Europa ficou para trás. A Alemanha, esquece. França, ele é amigo do Macron, ele comenta isso. O Macron é meu amigo, eu comentei com ele. O Macron quer muito desregular isso, deixar isso mais aberto, para ter inovação. Então, o único país que tem alguma chance na Europa hoje é a França. É o único país que tem alguma chance dentro dessa corrida de inteligência artificial. Alguma chance de continuar participando, tá, pessoal? Não é de ganhar na corrida. A corrida já tem vencedor. É Estados Unidos. Por quê? Porque lá não tem regulação e não vai ter. Não importa quem ganha a eleição, nunca vai ter regulação. Tá? Ouçam isso. Regulação é atraso. Regulação de inteligência artificial significa ficar para trás. A Europa está para trás, o Brasil vai ficar para trás. Hoje eu li uma notícia que Gilmar Mendes quer regular a inteligência artificial nesse país. Isso é um erro. Fez isso, nós vamos ficar para trás. Primeiro que a gente já não está fazendo nada, a gente já está para trás, a gente já está muito atrasado. Mas se regular ainda aqui o uso que a gente importa, cara, a gente vai virar um país de quinto mundo em questão de pouco tempo. Não sejam contra, pessoal. Sejam contra a regulamentação. Sério, me ouçam. Estados Unidos está na frente porque não regulamenta. China ficou para trás porque, bom, é a China, é tudo regradinho. A Europa está para trás porque regulamentou. Porque a Meta não vai entrar na Europa com inteligência artificial. A Apple não vai lançar a Apple Intelligence na Europa também. E me escutem, se o Gilmar Mendes, ou seja quem for, botar regulamentação aqui,
a gente também não vai ter acesso a isso. Aí só por meios ilegais. E aí, a gente continua sendo essa porcaria que a gente é, né? Isso não é, vejam bem, isso não é, eu não estou sendo político aqui. Poderia ser o Gilmar Mendes falou, mas poderia ser qualquer um. Eu sou contra a regulamentação, não importa quem queira botar. Sou contra a regulamentação, não contra a pessoa do Gilmar Mendes, tá? Não politizem, por favor. Mas enfim, era isso. Outro ponto que ele falou legal, sobre direitos autorais e vocês sabem, ele basicamente falou o seguinte, pessoal, é melhor pedir desculpa depois, pedir perdão, do que pedir, por favor, posso usar. O que ele quer dizer com isso? O pessoal pega dados do YouTube, pega dados de rede social e alimenta a inteligência artificial. Tudo sem autorização. Mas depois eles vão lá com um monte de advogado e dizem assim, não, desculpa, a gente não sabia. Né? Então ele diz assim, é melhor pedir perdão do que pedir permissão. É isso, essa é a palavra, essa é a frase. É melhor pedir perdão depois do que pedir permissão antes. Caraca, tô me enrolando, desculpa. E é isso que todo mundo tá fazendo. Por isso que daí você tem a entrevista lá com a CEO da OpenAI dizendo assim, não, talvez a gente use vídeos do YouTube, talvez não, porque, cara, eles não estão nem aí, eles usam mesmo, depois eles vão lá, pegam um monte de advogado. Então o que ele falou é o seguinte, negócio de direitos autorais vai acabar entrando num acordo, vai todo mundo acabar entrando num acordo, porque não vão parar. O jornal, o New York Times não vai fazer a OpenAI fechar, ninguém vai. Vai ter acordo, no final eles vão pagar alguns royalties para ir para as associações, royalties anuais, e isso vai encerrar o assunto. Mas, claro, vai demorar. Isso aí vai rolar na justiça por muito tempo ainda, antes da gente ver. Outro ponto e a gente já está quase fechando, prometo para vocês, mas isso foi uma coisa que ele falou. O que a inteligência artificial vai causar? Ele sugeriu que os ricos vão continuar mais ricos e os pobres, esses têm que se cuidar. Ele falou isso. Vocês estão entendendo que eu estou dizendo, essa entrevista dele foi um bate-papo, ele foi super honesto e sincero, por isso que essa entrevista é sensacional. Porque não teve corte, não tem censura, nenhum tipo de censura. Ele estava lá, falando abertamente tudo que vinha na cabeça dele. Ele falou, rico vai ficar mais rico e pobre vai ficar mais pobre. Pessoal, se você não está estudando inteligência artificial ainda, você está perdendo tempo. Pobre vai ficar mais pobre. Inteligência artificial não é um negócio que vai vir e vai melhorar a vida de todo mundo. Vai melhorar a vida de quem souber usar. Não de todo mundo. Infelizmente. Essa é a realidade. Outra coisa que ele falou, e agora terminando já, tá, pessoal? Ele falou sobre a importância de ir para a segurança nacional dos Estados Unidos, a competição entre países. Hoje, ele trabalha no Ministério da Defesa, ele faz parte do Ministério da Defesa nos Estados Unidos, porque ele meio que é obrigado a fazer parte, porque ele trabalha com IA, e eles botaram ele lá para desenvolver projeto, e ele desenvolveu alguns drones que a Ucrânia usou. Então eram drones que custavam $400 mil e conseguiam destruir tanques de $40 milhões, sabe? Então ele falou isso com muito orgulho. Ele disse assim, eu não gosto de trabalhar para os militares, eu não acho legal, não gosto de militar, mas eles me deram uma medalha lá, não sei nem porquê, mas deve ser porque eu ajudei a construir esses drones aí que fizeram isso, mas eu sou contra a guerra, mas acho injusto também o que a Rússia está fazendo, então fiquei feliz de ter ajudado de alguma maneira. E basicamente foi isso que ele falou, pessoal. Teve mais coisas, obviamente. A entrevista é sensacional. Se você fala inglês, tiver oportunidade, entra no YouTube, procura. É difícil de achar, porque como eu falei, foi tirado, mas tem alguns comentaristas americanos que eles fizeram basicamente o que eu fiz aqui com vocês, mas junto com a entrevista. Então eles iam passando a entrevista e falando. Então vale a pena, procura lá Eric Schmidt em Stanford, que vale a pena. E por hoje é só, pessoal. Esse foi mais um episódio do Seu IA Todo Dia. Não esquece de seguir a gente aqui, segue o nosso canal no YouTube também. No YouTube, agora a gente está no YouTube. Este programa está sendo transmitido no YouTube, inclusive, pela primeira vez. Espero fazer isso mais vezes e sempre. Obrigado por todo mundo que segue a gente.
Não esquece do nosso podcast, do nosso canal no Instagram, @ia.todo.dia, Ia Todo Dia. Eu sou o Diego Sommer e até a próxima. Valeu, um beijo.